Aproveitando que nós estamos aqui falando de Natal, de Jesus, de confraternização, de coisas boas, eu queria falar algo muito bom e maravilhoso. A gente fala muito de Jesus, o conceito do Natal, das festas, das confraternizações, tudo de bom e maravilhoso que ele trouxe para o mundo. E nós esquecemos de falar uma coisa muito importante, mas hoje eu quero falar. É Natal, mas eu quero falar de Judas. Nossa, Cláudia, quanta contradição. Você está sendo muito contraditória hoje. Não, eu vim aqui te revelar um segredo. Eu vim aqui te trazer uma coisa nova, uma coisa inusitada, maravilhosa. Ao contrário do que todos pensam, Judas não era o traidor de Jesus. Judas não foi o maior traidor de Jesus. Judas foi aquele que cumpriu o papel dele. Veja só, Jesus, fonte de amor divina, de esperança, de paz, de luz, de alegria, representação de Deus, manifestação do Espírito Santo, do Espírito de Deus em terra. Não poderia ele sequer carregar o saco de dinheiro, a sacola de moeda que eles tinham. Mas Judas, aquele que foi considerado traidor, que era o que carregava o saco de dinheiro, era o único que poderia caminhar entre o bem e o mal. Jesus não tinha como ele mesmo sair e até os rabinos, os judeus, muitas vezes na sinagoga, nos templos, mas Judas podia, porque Judas era o escolhido para caminhar entre o bem e o mal, ou seja, estava ao lado de Jesus, porém caminhava também com aqueles que não eram bem vistos, que não eram bem quistos, que eram o mal. Então Judas, um cumpridor das leis de Deus, fez o que Jesus não podia fazer, não podia caminhar no clero de lobos sarmentos, mas Judas estava lá. Judas era quem abria os caminhos, Judas era quem conversava com eles. E veja só que ironia, quando foi perguntado a Pedro, Pedro respondeu: não sei, não o conheço, não sei quem é, não o vi. Então vejam vocês, quem traiu Jesus por 3 vezes, não foi só uma vez, foi Pedro e não Judas. E no momento em que aconteceu a última ceia, em que todos se reuniram, em que Jesus sabia que era o dia em que ele precisava voltar para a casa do Pai, ele ali na mesa, com todos os seus discípulos, falou: aquele a quem eu der o bocado, ou seja, o pão, é aquele que deverá ir até lá e falar de minha pessoa ao exército dos nossos inimigos, aos exércitos dos judeus. Porque sabia Jesus que a hora tinha chegado, que o tempo tinha chegado. Então, ele pegou o bocado, entregou a Judas e falou: vá, apresse-se naquilo que tem que ser feito e faça. Claro que Jesus falou isso a ele porque ele temeu, ele sentiu medo, ele não sabia o que fazer. Mas Jesus foi quem deu forças a ele. Vá e faça, Judas, vá e cumpra, porque você é o único capaz de fazer com que eles venham até a mim, para que a promessa seja cumprida, para que eu volte ainda hoje para a casa de meu pai. E assim, com muito medo, com um frio na espinha danado, imagina o medo que ele não sentiu, Judas se levantou na mesma hora e foi até lá entregar Jesus ao exército para que ele pudesse ser morto e crucificado. Então vejam vocês, Judas não foi o traidor, foi o único que teve coragem de cumprir a missão dele, coragem de caminhar entre o bem e o mal sem temer, diferente de Pedro que temeu, diferente de Pedro que falou: não o conheço, não estive com ele, não sou da turma dele. Porque mesmo sabendo que poderia morrer, porque Judas, quando foi lá falar onde é que o mestre estava, bem saberia ele que iriam matar o mestre. E que matando o mestre poderia matar ele também. O que faria de diferença para eles? Matar um, matar 2, não mudaria em nada. Mas Judas não temeu, foi até lá e falou: o mestre se encontra em tal lugar, e será aquele em quem eu darei o beijo. Então esse foi o beijo do amor,
o beijo da consolação, o beijo de desculpas, o beijo de misericórdia. Porque ele só cumpriu a missão, porque Jesus, o Filho do Homem, tão forte, tão destemido, estava ali, de corpo e alma para cumprir sua missão, e fez com que Judas pudesse cumprir a missão dele, que era caminhar entre os dois campos, entre o que é bom, entre o que é mal, entre o que presta e o que não presta, entre a luz e a sombra, entre a noite e o dia, e cumprir a missão dele de forma brilhante. Então, todas as vezes a partir de hoje, quando pensarem em Judas, não pensem como o traidor, mas pensem naquele que sofreu até o último instante para cumprir o que ele tinha que cumprir, porque ele sabia que o Mestre carregava a verdade, que o Mestre era verdadeiro, que era a luz do mundo para o mundo, que era o pão da vida, o único que poderia trazer a mensagem de Deus. Era o que falava de um reino, mesmo que desconhecido, o único que tinha verdade no olhar. E Judas sabia disso. E conhecendo o Mestre, ele temeu. Temeu por ele, temeu pelo Mestre, temeu pela missão. Mas cumpriu a missão com a ajuda do próprio Mestre, que disse a ele: vá e cumpra, eu estou lhe ordenando. Faça a sua parte e eu farei a minha. Cumpra a sua missão, cumprirei a minha. Eu sei que hoje é dia de falar de Natal. Hoje é dia de falarmos de outro assunto. Mas eu queria muito tratar esse assunto. Às vezes nós pensamos que uma pessoa é muito má, que uma pessoa não tem princípios, não tem coisas boas. E muitas vezes ela foi ordenada para aquilo, ordenada para aquela missão. Aquele é exatamente o papel dela em terra. Faz-se necessário pessoas boas e pessoas que possam adentrar aos campos mais escuros, muitas vezes para salvar outras pessoas, para serem o esteio de outras pessoas, para abrir portas, porque se acaso um não puder entrar em algum campo, porque aquela energia não é compatível, existem essas outras pessoas, esses outros espíritos que nascidos para isso foram e devem igualmente cumprir as suas missões. Então na Terra existem pessoas boas, pessoas não boas, pessoas verdadeiras, pessoas não verdadeiras, pessoas cumpridoras das leis e pessoas que não são. Mas o nosso papel não é julgar, o nosso papel é observar, o nosso papel é respeitar todos os seres como eles são, porque vindo de Deus, tendo partido de uma casa celestial de onde nós viemos, tudo na vida tem um motivo e tem um porquê. Então não cabe a mim, não cabe a você julgar. Cabe olharmos para todos os seres como filhos de Deus, cumpridores de suas missões, independente de qual seja a missão. Independente se é uma missão de amor, uma missão de caridade ou uma missão dura, como as pessoas que vivem sobre a luz ou a falta de luz, sobre a escuridão ou a luz do fim do túnel. Então, devemos respeitar a todos os irmãos, a todas as pessoas, compreendemos que somos todos filhos de Deus. E quanto a Judas, certamente ele está no lugar que a ele também foi preparado, porque essa era a vontade do Mestre, essa era a vontade de Deus. Que Oxalá abençoe a todos vocês, que tenham um bom final de ano, saravá fraterno, axé e paz.